Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Barueri. Gostaria de registrar a presença aqui do Marco Antônio de Oliveira, popular Bidu, secretário municipal do Meio Ambiente e ex-vereador nessa Casa de Leis. E antes de iniciarmos, 2 recados importantes. A lista de presença vai ser passada para vocês durante a palestra, então não deixem de assiná-la. E o segundo recado, tem água e café à disposição na bancada aqui, logo depois da divisória de vidro. Agora sim, com grande satisfação que a Câmara Municipal de Barueri, por meio da Escola do Parlamento, apresenta o palestrante dessa tarde. Guilherme Libretti de Oliveira, mestre em Engenharia Ambiental e engenheiro ambiental da Prefeitura de Barueri. Com sólida experiência no setor público, atua diretamente na área de licenciamento ambiental, sendo responsável pela emissão de licenças, manifestações técnicas, dispensas e autos de infração. Sua trajetória inclui ainda o monitoramento da qualidade do ar e da água, além da elaboração de planos de adaptação e resiliência climática. Atua também na gestão e no planejamento ambiental municipal, realizando avaliações com base em indicadores ambientais. Com amplo conhecimento técnico e compromisso com a sustentabilidade, Guilherme Libretti de Oliveira compartilha hoje conosco sua experiência e reflexões nesta palestra intitulada Mudanças Climáticas e os Municípios, Desafios e Ações Locais. Então, agora sim, uma boa palestra a todos e com a palavra, professor Guilherme. Boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, sou engenheiro ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Barueri. É com enorme satisfação que eu estou aqui nessa Câmara Municipal. Agradeço a todos os presentes, colegas de trabalho, alunos do curso de Agente de Desenvolvimento Socioambiental, o nosso secretário Marco Antônio de Oliveira, a Glauce por ter me convidado para essa palestra, e a todos os presentes. Bom, mudanças climáticas e os municípios, desafios e ações locais. Mudanças climáticas é um tema bastante controverso. Muitos acreditam, outros falam que é algo natural, outros falam que não existe. Mas uma coisa é certa, as mudanças climáticas estão no nosso dia a dia. Nós convivemos com elas, algumas ações, alguns eventos que estão presentes no nosso dia a dia. Porém, o objetivo dessa palestra não é simplesmente discutir a veracidade ou não desses eventos, mas em si, como os municípios conseguem se adaptar e adquirir maior resiliência para enfrentar todos esses efeitos. Então, iniciando com uma definição, mudança climática pode ser definida como uma mudança no estado do clima que pode ser identificada, por exemplo, por meio de testes estatísticos, por mudanças na média ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste por um período prolongado, normalmente décadas ou mais. A mudança do clima pode ser decorrente do processo interno natural ou de forças externas, como modulações dos ciclos solares, erupções vulcânicas e mudanças antropogênicas, persistentes na composição da atmosfera ou no uso da terra. Essa é uma definição do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas de 2023. E quando nós tratamos de mudanças do clima, o IPCC nos mostra uma definição interessante. Primeiro, são mudanças na média ou na variabilidade. Ou seja, as chuvas sempre ocorreram, eventos de calor sempre ocorreram. Porém, quando nós falamos em mudanças climáticas, esses eventos ultrapassam a média. Eles possuem uma variabilidade em sua intensidade ou em sua frequência. Então, nós entendemos mudanças climáticas como aqueles eventos que têm a sua intensidade aumentada
ou até mesmo reduzida. E esses fenômenos podem ser mais frequentes ou não. Então, entendemos mudanças climáticas como aqueles que fogem da média. Além disso, a definição trazida pelo IPCC traz uma questão interessante. Pode ser decorrente de processos naturais ou de forças externas. Quando nós falamos de eventos naturais, nós podemos tratar, por exemplo, de algumas erupções vulcânicas emitindo gases para a atmosfera. Porém, nós temos também alguns eventos que são ocasionados pelo homem. É aí que entram as mudanças antropogênicas. Então, decorrente das nossas atividades, seja produção, seja de veículos, seja de energia, nós, seres humanos, também emitimos alguns gases que podem contribuir para as alterações do clima. Mas eu ressalto novamente, as mudanças do clima podem ser decorrentes de eventos naturais ou também podem ser intensificados pela própria ação humana. Aqui eu trago para vocês um gráfico fornecido do Programa da União Europeia, que mostra o aumento da temperatura do ar em 2004. Obrigado. Esse gráfico foi composto por diferentes estudiosos do mundo inteiro, e nele nós conseguimos verificar que, no geral, a temperatura do planeta, a temperatura do ar, tem aumentado. Isso com um dado de 2024, em comparação com o período de referência entre 1991 e 2020. Então, nós vemos aqui que, em algumas regiões, há um aumento variando entre 1 e 3 graus Celsius. Porém, em outras regiões, isso não é observado com tanta clareza. Já em outras, a gente observa um resfriamento. Então, entendam mudanças climáticas como aqueles eventos que fogem da média, seja pelo aumento da temperatura ou, em alguns casos, até mesmo pela redução da sua temperatura. Além disso, nós temos alguns impactos nos oceanos. O mesmo estudo, ele traz que boa parte dos oceanos, sobretudo ali na parte do Atlântico e no Índico, um aumento da temperatura. E qual será o impacto do aumento da temperatura dos oceanos? Nós vemos, no geral, aqui como uma sequência de dados desde 1970, que, no geral, a temperatura do planeta em si está aumentando. Agora, em 2024, nós tivemos um aumento, na média, de aproximadamente 1,5 graus Celsius. E pela tendência desse gráfico, nós vemos uma tendência disso continuar aumentando. Com o aumento da temperatura, aquecimento dos oceanos, o gráfico também mostra a quantidade de vapor presente na atmosfera, também em comparação com os dados de referência entre 92 e 2020. Se nós observarmos, a partir de 2010, nós vemos que a umidade do ar ela tem aumentado. Ou seja, a quantidade de vapor presente na atmosfera é maior. E se nós temos um aumento da temperatura, um aumento da quantidade de vapor d'água na atmosfera, quais as consequências disso para o mundo todo? E quando eu falo em mundo, eu menciono que são todos os planetas, todos os países, todos os estados, todos os municípios. Então, não é apenas uma região que é afetada. Não é apenas nós, seres humanos, que somos afetados pelas mudanças climáticas. Nós temos a fauna, nós temos a flora. Além disso, um estudo adaptado da CETESB, o órgão ambiental estadual, demonstra um aumento das catástrofes causadas pelos extremos climáticos no mundo. Então, a gente vê
que, pelo gráfico, há um aumento de tempestades, há um aumento de inundações e deslizamentos e aumentos de ondas de calor, secas e incêndios. As mudanças climáticas também geram impactos na economia. Se esses eventos de onda de calor são significativos, se há episódios cada vez mais frequentes relacionados a inundações, deslizamentos, as pessoas têm perdas econômicas. Elas podem deixar de trabalhar, perdem os seus bens materiais e podem perder, inclusive, as suas vidas. Então, aqui o estudo, também adaptado do órgão ambiental estadual, demonstra em torno de uma perda relacionada a ciclones, alagamentos, tempestades e incêndios. Esses dados em dólar americano. Além das notícias que nós vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, mortes por calor extremo aumentaram 167% entre idosos nos últimos 33 anos. Mais de 150 mortos desaparecidos e 96% das cidades atingidas. O raio-x da enchente que devastou o Rio Grande do Sul um ano após a tragédia. Outra notícia. Incêndios florestais no Canadá ameaçam os Estados Unidos. Clima seco gera escassez de energia e água no oeste dos Estados Unidos. Com isso, nós vemos que as mudanças climáticas estão relacionadas, e seus impactos relacionados a mortes de pessoas, como aqui no caso, uma população mais vulnerável, como os idosos. Nós vemos perdas, como nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, perdas de suas vidas, perdas de suas casas, perdas de seus bens materiais. Nós vemos o aumento dos eventos relacionados a incêndios florestais, ou seja, uma perda da biodiversidade, fauna e flora. E, por fim, nós vemos locais que são impactados pela seca, ou seja, uma redução da precipitação. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, extremos climáticos são fenômenos cuja frequência, duração e intensidade recebem a influência da mudança global e sua ocorrência resulta de um valor de variável meteorológica, acima ou abaixo do limite, perto da extremidade superior ou inferior da faixa de valores observados na variável. O que isso significa? Extremos climáticos não são locais, eles são globais. Eles atingem todas as pessoas, independentemente da sua classe social. Todos estão sujeitos a esses eventos. Porém, o que define, de fato, o extremo climático é a frequência, duração e intensidade. Como eu falei, se as mudanças climáticas estão relacionadas com eventos meteorológicos, é claro que vai continuar chovendo. E quando nós relacionamos com extremos climáticos, nós vamos além dessa pergunta. Está chovendo mais ou está chovendo menos que a média? Essas chuvas são mais intensas ou são menos intensas? Essas chuvas estão presentes em diferentes locais ou são concentradas em apenas uma região? Por isso, o que eu quero passar hoje para vocês é: as mudanças climáticas são eventos que nós já vivenciamos. Mas o que diferenciam e o que nós temos que nos adaptar e possuir uma maior resiliência atualmente é justamente na intensidade desses eventos, na frequência e na duração. Quando nós falamos de mudanças climáticas, nós mencionamos um tópico fundamental, que é a avaliação do risco climático. Quando nós falamos de uma avaliação do risco climático, nem todas as pessoas são afetadas da mesma maneira. Por quê?
As pessoas, elas podem conviver com esse mesmo fenômeno. Elas podem enfrentar a mesma chuva, podem enfrentar o mesmo episódio de seca, porém a exposição que essas pessoas estão pode ser diferente. E nisso, quando nós tratamos de exposição, nós relacionamos muito com a vulnerabilidade dessas pessoas. E falar em vulnerabilidade, nós relacionamos com a sensibilidade e capacidade de adaptação. O que isso significa? Um ambiente em si, ele não é afetado da mesma forma. Porque ele tem pessoas, tem uma fauna e tem uma flora diferente em cada região. Então, ele é mais sensível a determinados eventos do que outras regiões. Além disso, quando nós falamos de uma capacidade de adaptação, nós relacionamos a como esse ambiente e essas pessoas conseguem se adaptar a esses eventos. Ou seja, quais fenômenos, quais ferramentas e quais instrumentos essas pessoas têm e que a princípio estariam em uma situação de vulnerabilidade, quais instrumentos que elas têm para enfrentar essas mudanças climáticas. Então, por exemplo, uma região que possui infraestruturas de saneamento, uma região que possui um corpo técnico, um órgão de governança central capaz de contribuir para a gestão desses eventos, ele é menos sensível e possui uma capacidade de adaptação maior aos eventos de mudanças climáticas do que, por exemplo, uma região que possui uma população mais carente, com baixa infraestrutura de saneamento e que está suscetível a todos esses eventos. A partir disso, a partir de uma análise da exposição, considerando que cada ambiente e cada pessoa é diferente, nós avaliamos o impacto. Ou seja, quais as consequências e quais, de fato, os impactos que essas pessoas vão sofrer no local. Além disso, uma questão importante é a probabilidade. Probabilidade, na verdade, está relacionada diretamente com a definição de risco. Por exemplo, se nós vamos no mar e nós vemos que no local tem um tubarão, nós estamos sujeitos a uma situação de perigo. Mas apenas nós vamos estar em risco se nós nos expormos. Então, volto justamente na questão da exposição, da questão da quão vulnerável nós estamos àquele evento. Por isso, quando nós falamos de eventos climáticos, nós precisamos entender que um dos tópicos principais é entender que a vulnerabilidade daquela situação, daquelas pessoas, daquela região, contribui diretamente para uma avaliação do risco. Porque uma região pode sofrer a mesma intensidade de chuva e não ser tão impactada, porém outra região, que também tem a mesma intensidade de chuva, ser drasticamente devastada. Justamente pela baixa vulnerabilidade, pela baixa sensibilidade, pela alta sensibilidade, e baixa capacidade de adaptação. Segundo o IPCC, vulnerabilidade é definida como a propensão ou predisposição para ser afetado negativamente, abrangendo suscetibilidade a danos e falta de capacidade de enfrentamento à adaptação. Ou seja, as pessoas estão suscetíveis àqueles eventos. As pessoas estão suscetíveis a chuvas fortes, estão suscetíveis a ondas de calor, a ondas de frio. Porém, as características do ambiente
e a vulnerabilidade local, as desigualdades presentes no espaço, elas podem ser maiores ou menores. Então, trazendo aqui um pouquinho do exemplo de Barueri. Aqui mostra um gráfico, um mapa, do índice de vulnerabilidade social do município. Quanto maior, mais puxado para o vermelho é a cor, mais sensível, mais vulnerável é a região. Então, nós vemos, por exemplo, que a região da Aldeia da Serra, região de Alphaville, é caracterizada como grupo 1. Ou seja, é uma região que possui um poder aquisitivo maior, as casas são mais consolidadas, as pessoas possuem uma renda, diferentemente, por exemplo, da região do Parque Imperial, ali no lado direito de vocês, Chácara Marcos, Jardim Califórnia, que são classificadas como grupo 5. O que isso significa? É uma região que apresenta uma maior vulnerabilidade. Então, uma região que apresenta uma renda menor, muitas vezes ausência de infraestrutura de saneamento, a moradia mais precária. Além disso, quando nós falamos de vulnerabilidade, nós temos ainda muitas pessoas que estão presentes no município ainda em aglomerados informais. Ou seja, em regiões que estariam mais sujeitas a esses eventos. Então, por exemplo, regiões à beira de córregos, regiões com maiores declividades. Segundo o mapeamento de risco de movimentos de massa e de inundações do município de Barueri, em 2020, foi identificada 248 áreas de risco, sendo 175 de escorregamentos, 72 de inundações e 1 de solapamento. Em relação aos bairros mais afetados, nós temos o Parque Imperial, com 25 áreas, Jardim Belval, com 24, e Parque dos Camargos, com 17. Em relação aos eventos, inundação, nós temos 9 áreas no Jardim São Pedro, Parque Imperial, com 20 áreas de escorregamento, e 1 área no Jardim Timbauí, com risco de solapamento. E qual é a principal questão aqui? São áreas que concentram populações vulneráveis e presença de aglomerados informais. E como essas pessoas que apresentam maior grau de vulnerabilidade, dado a sua maior sensibilidade e menor capacidade de adaptação, como essa população consegue se adaptar e ser mais resilientes a eventos climáticos, que são cada vez mais intensos, frequentes e de maior duração. Então, agora, relacionando alguns principais impactos das mudanças climáticas. Aqui eu vou trazer uma abordagem para vocês, dividindo em 2 quadros. Primeiro, meio biofísico, que engloba toda a biodiversidade, então fauna e flora, e as próprias características do meio físico, por exemplo, as características pedológicas do solo local. Porém, quando eu mencionei para vocês, quando nós tratamos de impactos das mudanças climáticas, o ponto central é a comunidade, é a própria população. Então, para isso, nós precisamos verificar também o impacto no meio socioeconômico, ou seja, na população, e como esses eventos interferem na própria economia. Em relação à redução da precipitação, um dos impactos podem estar relacionados à redução da disponibilidade de água no manancial de abastecimento superficial.
Se é um manancial de abastecimento superficial, da onde que as pessoas conseguem retirar a sua água para realizar suas atividades? Se reduz a precipitação, há uma perda da cobertura vegetal. As plantas também precisam de água. Da mesma forma que os animais também precisam de água. E além disso, com a redução da precipitação, nós podemos ter uma piora da qualidade da água dos mananciais já existentes. Porque não necessariamente os mananciais estão em qualidades de potabilidade. Porém, com a redução do nível da água, a concentração de determinadas partículas pode aumentar. Isso encarece os custos de tratamento. Em algumas regiões pode ocorrer racionamento de água, podendo afetar também a produção industrial, já que muitas indústrias utilizam água nos seus processos. Outro impacto está relacionado com o aumento das temperaturas. Com o aumento das temperaturas, a vegetação também é suscetível a esses eventos. Então, eu posso ter um aumento do número de queimadas naturais e, consequentemente, a perda da cobertura vegetal. Com o aumento das temperaturas, aumento de vetores de proliferação de doenças, como os mosquitos da dengue. É algo que a cada ano nós estamos vivenciando cada vez mais. Aumento da quantidade de intempéries, rajada de vento, chuvas intensas, levando a eventos, consequências de inundação, ou seja, transbordamento de córregos, fortes rajadas de vento, levando a quedas de árvores, que podem danificar residências, danificar os veículos, cair sobre algumas pessoas e causar danos, além da própria perda da biodiversidade local. Em relação ao aumento das temperaturas, nós podemos ter um impacto também relacionado ao aumento do número de atendimentos médicos. A população mais vulnerável, como crianças e idosos, são também mais suscetíveis a temperaturas mais intensas. O aumento da temperatura está relacionado com aumento de doenças cardiovasculares. E se eu tenho maior número de população buscando atendimento no sistema de saúde, eu tenho um aumento do custo de tratamento. Além disso, quando nós falamos de aumento de temperaturas, nós vemos também que muitas pessoas estão expostas, trabalham na rua. Como que essas pessoas se sentem quando estão suscetíveis a episódios de onda de calor? Nós vemos também impactos relacionados ao aumento de custos de energia, dado o aumento da utilização de ventiladores e ar-condicionado, perda de alimentos. Porém, como eu falei para vocês, mudanças climáticas estão relacionadas com eventos frequência, duração e intensidade. Então, um dos efeitos da mudança climática não é necessariamente o aumento da temperatura, mas, em determinadas regiões, também a de sua diminuição. Só que a diminuição da temperatura também leva a determinados impactos, como perda da biodiversidade, favorecimento de episódios de inversão térmica. E, quando nós falamos de inversão térmica, nós falamos muito na qualidade do ar. Porque em episódios de inversão térmica, os poluentes presentes na atmosfera acabam ficando aprisionados entre duas camadas. Ou seja, a atmosfera não consegue realizar o movimento natural vertical das suas camadas. Então, eu tenho uma camada de poluente aprisionada ali na atmosfera. Com isso, leva ao aumento também de atendimentos médicos, sobretudo de uma população mais vulnerável, como crianças e idosos, aumento de custos de internação, aumento do número de doenças respiratórias e cardiovasculares. Também essa população, que da mesma forma era impactada com altas temperaturas, essa população também é impactada por baixas temperaturas. Sobretudo essa população que trabalha diariamente
exposta a esse evento. Além de perdas de alimentos, um outro impacto pode estar relacionado com chuvas intensas, ou seja, o aumento do volume de precipitação. Em relação aos impactos no meio biofísico, o aumento da precipitação pode levar a uma maior quantidade de carreamento de solos, de partículas e diferentes resíduos para o corpo d'água. Se eu tenho mais resíduos no corpo d'água, mais sedimentos, esse rio não consegue ter a mesma capacidade de transporte. É isso que nós chamamos de assoreamento. Com o aumento das chuvas, pode ter mais queda de árvores, erosão, ou seja, um transporte de determinadas partículas para outros locais, além de perda de fauna. Já em relação aos meios socioeconômicos, quando nós vivenciamos episódios de chuvas intensas, nós temos alagamentos, inundações. Isso reflete diretamente na perda de bens, móveis e imóveis. É um transtorno no deslocamento de veículos e pedestres. Pessoas podem morrer, animais também são impactados. Depois que passa esse evento, é necessário uma intervenção no local de limpeza, manutenção, então aumento dos custos. Em momentos de alagamentos ou inundações, algumas atividades econômicas podem ser impactadas, como comércios, indústrias, que têm que fechar as suas portas. Com o aumento de chuvas, transbordamento dos corpos d'água, pode ocorrer uma maior procura dos serviços de saúde, dado que a população em contato com essa água pode se contaminar, também impactando diretamente no serviço público. Assim como nós temos eventos relacionados ao aumento das chuvas, nós também podemos ter episódios de redução de chuvas. Nesse caso, com a redução da precipitação, nós temos a piora da qualidade do ar. Ou seja, aquilo que eu expliquei para vocês, que a atmosfera faz um movimento vertical e esse movimento facilita a dispersão dos poluentes na atmosfera, sem a precipitação, isso também é dificultado. Ou seja, a concentração das partículas poluentes no ar não é dispersada. Eu tenho um aumento das incidências de queimadas naturais. Depois das queimadas, o solo pode ficar exposto, acentuando eventos de erosão, perco a minha biodiversidade. Em relação aos meios socioeconômicos, com a piora da qualidade do ar, eu também tenho que a população mais vulnerável, idosos e crianças, é mais impactada. Elas procuram mais os hospitais, mais atendimentos médicos, o que também pode encarecer os custos de tratamento. Com a redução da precipitação, aumenta-se, e piora da qualidade do ar, aumenta-se o número de doenças cardiovasculares, respiratórias, de câncer, óbitos decorrentes de problemas respiratórios. Além disso, a população que trabalha na rua, exposta a esse ar que tem uma qualidade menor, também é impactada. Ela está mais exposta a esse ar. Diante disso, voltando na questão da avaliação do risco, em que nós entendemos que o risco é composto por uma variável que compõe a vulnerabilidade, ou seja, a sensibilidade e a capacidade de adaptação, e também dos impactos dessas mudanças. Como nós, de fato, veremos se aqueles eventos climáticos nos oferecem risco? Primeiro, nós precisamos fazer duas matrizes. Uma matriz para, de fato, avaliar a vulnerabilidade. E outra matriz para avaliar o impacto disso na sociedade. Na matriz de vulnerabilidade, nós consideramos o
quão exposta essa população está. Ou seja, como eu falei para vocês, trabalhadores nas ruas estão mais suscetíveis à onda de calor, à onda de frio. Moradores de rua estão mais expostos a esses eventos. Além disso, no aspecto da vulnerabilidade, é uma população mais sensível. E será que necessariamente o local possui uma capacidade de adaptação, possui algum local de acolhimento, de forma a reduzir essa vulnerabilidade, já que eu sei que essa população está mais exposta? Essa é a primeira avaliação que nós temos que fazer. A segunda é a avaliação de impacto. Ou seja, o aumento das chuvas, o aumento da temperatura, ou até mesmo a redução da precipitação, ela impacta de uma forma baixa, média ou alta aquela comunidade? Isso está relacionado, por exemplo, quando nós falamos da redução da precipitação. Se um manancial não tem o volume suficiente para atender aquela população, para realizar o abastecimento público, mas sim, no município vizinho, há um sistema capaz de extrair, por exemplo, a água subterrânea e ajudar o município vizinho, então o impacto da redução da precipitação naquele local não é tão significativo. Além disso, nós precisamos avaliar a probabilidade, ou seja, qual a chance de fato daquele evento ocorrer. Para isso, os estudiosos realizam avaliações estatísticas, projeções, para saber se de fato aquele evento tem grandes chances ou não de acontecer. Depois que nós fazemos a avaliação da vulnerabilidade e a avaliação do impacto, aí sim nós avaliamos qual o risco para aquela população. Depois de avaliado o risco, nós precisamos tomar alguma decisão. Para isso, nós podemos nos adaptar, mitigar ou ter mais resiliência. Quando nós falamos de adaptação, a adaptação é justamente como nós conseguimos nos responder a esses eventos que estão ocorrendo, seja atual ou previsto. Ou seja, como nós conseguimos nos ajustar a essa situação que está ocorrendo. Diferentemente de mitigação. A mitigação, de fato, eu já faço uma intervenção para reduzir ou até mesmo evitar aquele evento. Então, por exemplo, um dos exemplos da mitigação é a redução de gases de efeito estufa para diminuir o aquecimento global. Porém, sabendo que já tentei medidas de mitigação, tenho como me adaptar, mas mesmo assim estou sujeito àquele evento, eu preciso ter medidas que me garantam resiliência. Ou seja, mesmo sabendo que eu estou exposto àquele perigo, que eu estou em uma situação de risco, eu tenho condições suficientes de me recuperar se eu passar por aquele evento? O quão resiliente eu estou para enfrentar aquele evento? Daí nós relacionamos principalmente com a capacidade adaptativa. Ou seja, como nós, municípios, temos condições, temos infraestruturas no enfrentamento às mudanças climáticas, seja através de medidas de mitigação, adaptação ou resiliência. Então, quando nós falamos de capacidade adaptativa, nós consideramos toda a tecnologia e infraestrutura que nós temos para combater as mudanças climáticas. Nós precisamos de um fortalecimento dos ecossistemas, incentivos econômicos, pesquisa e produção de conhecimento, pois sem pesquisa, sem entendimento da situação, como eu vou compreender e projetar se aquele evento de fato está apto a ocorrer? E além disso, eu preciso de medidas regulatórias, pois para eu implantar aquela ação, o poder público, legislativo, precisa incentivar aquela ação.
por meio de atos regulatórios. Então, algumas medidas prioritárias de adaptação e resiliência climática. Após a adaptação da vulnerabilidade, impactos e avaliação do risco, é necessário que nós tenhamos algumas medidas, como, por exemplo, proteção e conservação ambiental. Se nós falamos que uma das atividades relacionadas é a minimização de ondas de calor, melhora da qualidade do ar, uma das medidas que nós podemos implementar é o aumento de áreas verdes. Porque o aumento de áreas verdes traz para o município e, consequentemente, para a população, um bem-estar maior. Além disso, as árvores também têm uma capacidade de contribuir para a redução dos gases de efeito estufa, já que através do processo de fotossíntese elas absorvem esses gases. Quando nós falamos de medidas de mitigação, adaptação e resiliência, nós devemos considerar também os animais presentes, já que eles são impactados pelas mudanças climáticas. Aqui em Barueri, por exemplo, nós temos o CETAS, que é o Centro de Proteção de Animais Silvestres, justamente faz esse resgate dos animais. Nós temos o CEPAD, Centro de Proteção de Animais Domésticos, que também realiza um trabalho de resgate de animais de rua, castração, atendimentos veterinários. Temos vacinas e temos que abrigar também em condições adequadas todos esses animais que foram resgatados. Porém, nenhuma das medidas funcionariam se a população também não é envolvida nesse processo. Para isso, conscientização e educação ambiental é fundamental. Primeiro, na compreensão desses eventos e no entendimento de como a população pode enfrentar as mudanças climáticas. Aqui em Barueri, nós temos o Programa Municipal de Educação Ambiental, com algumas metas a serem cumpridas. Então, palestras, campanhas, ir às escolas, afinal, as crianças são a base e elas são o nosso futuro. Formas de incentivar o consumo sustentável, conscientizar a população a respeito da extração desses recursos naturais. Além disso, nós precisamos de saneamento. Saneamento é um conjunto de medidas justamente para a promoção de saúde pública. Então, regiões que não possuem abastecimento de água, esgotamento sanitário, gerenciamento adequado de resíduos sólidos, elas estão ainda mais em situação de vulnerabilidade. Então, falar de saneamento é falar em expandir a saúde pública e reduzir a vulnerabilidade dessa população no enfrentamento às mudanças climáticas. Para isso, nós temos a Lei Federal 14.026 de 2020, que fala justamente do novo marco legal do saneamento, que visa a universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Nós temos alguns piscinões, justamente para receber a água em momentos de cheia. Esses piscinões devem ser constantemente limpos. Então, uma manutenção adequada do sistema de microdrenagem e de macrodrenagem. Incentivos a um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, como reciclagem, reaproveitamento de resíduos e ampliação da própria reciclagem no município. Além disso, nós devemos implementar o combate a inundações, alagamentos e enxurradas. Quando nós falamos de inundações, nós tratamos sobretudo do transbordamento do nível d'água. Já quando nós falamos de alagamento, nós falamos de problemas relacionados à drenagem urbana. Nesse caso, é necessário promover manutenção de piscinões, então uma medida de controle de inundação, manutenção de sistema de microdrenagem, de forma a evitar
o entupimento de sarjetas e bocas de lobo, visando a redução de alagamentos na região. Em locais desprovidos de drenagem urbana, é necessário ampliar o sistema de drenagem, de forma que a água não fique acumulada. Uma medida importante é a ampliação de áreas verdes, pois as áreas verdes facilitam a infiltração da água no solo. A limpeza e desassoreamento dos corpos d'água também auxiliam no aumento da capacidade de transporte de água no rio, o que reduziria as chances de inundação. Além disso, outras formas de reaproveitamento da água, como utilização de água pluvial, e uma medida fundamental que é a identificação das áreas de risco. Ou seja, se eu tenho uma população que está na beira de córrego e eu sei que esse córrego pode transbordar, ela está mais suscetível e está inserida em uma área de risco. Então, o monitoramento e identificação dessas áreas da população exposta é fundamental. Além disso, os eventos climáticos também levam a deslizamentos ou solapamentos. Dessa forma, é necessário proteção desses taludes. Pode ser com gramíneas e vegetação, de forma a evitar que a terra escorregue, ou até mesmo medidas estruturais, medidas de engenharia, como solo grampeado, gabião, muros de arrimo. Além disso, quando nós tratamos de deslizamentos e solapamentos, nós relacionamos inclusive com problemas de drenagem. Então, a ampliação do sistema de drenagem é fundamental. Obras de terraplanagem para estabilização de encostas, remoção de blocos e matacões, que são grandes blocos de rochas, em que, se essas rochas se deslizarem, o estrago que elas podem fazer é muito maior. E, da mesma forma, monitoramento das áreas de risco. Então, compreender o local que essa população está, se está em área suscetível a deslizamento, e promover alguma ação ali para que ela não seja impactada. Agora, uma medida de mitigação relacionada à emissão de gases de efeito estufa. Aqui, quando nós falamos de gases de efeito estufa, nós podemos relacionar com os veículos, com o nosso transporte. Então, pensar, sobretudo, em novas formas de transporte com uma energia mais limpa, energia alternativa, como agora nós temos visto carros elétricos ou até mesmo carros com biocombustíveis. Ampliação de ciclovias e ciclofaixas, de forma a favorecer que a população utilize mais bicicletas. Expansão de uso de energias renováveis, como fotovoltaica. Ampliação de LEDs, sobretudo em vias públicas, que possuem um custo de energia menor. Plantios de árvores em áreas públicas, restauração de nascentes, restauração de APPs. Fiscalização de queimadas. As queimadas têm um grande potencial de emissão de gases de efeito estufa, além da perda da própria vegetação, da perda da biodiversidade. Então, incentivar ações de fiscalização e atividades poluidoras é essencial. Porém, para nós planejarmos tudo isso, nós precisamos entender qual o setor que está mais emitindo esses gases. Então, é necessário um planejamento. E isso começa através de um inventário de emissões de gás estufa. Ou seja, através de um inventário, eu consigo identificar qual a área, qual o setor, qual a atividade que está emitindo mais gases e aonde eu tenho que direcionar meus esforços para reduzir a emissão. Outra questão a ser verificada é em relação à qualidade do ar. Para a melhoria da qualidade do ar, as árvores também favorecem. Fiscalização de queimadas, inspeção veicular nos veículos, principalmente dos veículos movidos a diesel, que têm um maior potencial de emissão. Monitoramento da qualidade do ar,
Então, para isso, eu preciso entender como está a qualidade do ar e, com o tempo, verificar que, com as minhas ações, essa qualidade do ar está sendo melhorada. Campanhas de conscientização. Então, isso envolve a educação ambiental. Além disso, o fortalecimento do sistema de saúde pública, principalmente em eventos críticos, seja de ondas de calor, ondas de frio ou baixa qualidade do ar. Redução dos efeitos da onda de calor e baixas temperaturas. Primeiro, conscientizar aquela população. Se de fato ela precisa estar exposta naquele momento, naquele horário. Conscientizar a população em temas relacionados à saúde pública. Reforçar o atendimento nos postos de saúde e hospitais. Realizar campanhas de agasalho, sobretudo pensando naquela população mais carente. Distribuir mantimentos, principalmente para a população de vulnerabilidade. E além de oferecer abrigos a pessoas em situação de rua. Afinal, são essas pessoas que são mais impactadas, que estão mais suscetíveis a todos os eventos. Além disso, quando nós falamos em mudanças climáticas, com o aumento de temperatura, nós podemos ter também o aumento de vetores, de arboviroses, ou seja, proliferação de mosquitos, como dengue, chikungunya, que são transmissores de doenças. Então, no combate a esses vetores, a educação também é fundamental. Nós precisamos conscientizar a população sobre os riscos que esses vetores nos trazem, reforçar o atendimento de saúde no sistema público de saúde, e além de fiscalização e inspeções, sobretudo com o acúmulo de água parada. Porém, todas essas ações não podem ser realizadas por um único agente. Quando nós falamos de mudanças climáticas, as ações devem ser em conjunto. Ou seja, todos os entes precisam trocar as informações, deve haver uma sinergia entre todas as políticas. Ou seja, o meio ambiente deve conversar com a saúde, deve conversar com a educação, que deve conversar com a assistência social. Preciso ter uma gestão de conflitos. Ou seja, um órgão deve compartilhar suas informações com os outros, pois o trabalho é em conjunto. O trabalho é focando no bem da população. Então, o combate às mudanças climáticas parte justamente de uma sinergia entre todos os setores. É uma parceria entre diferentes entes. E quando eu falo em diferentes entes, eu não falo apenas em setor público. Cada pessoa, cada cidadão também tem a participação nisso. Escolas, as crianças, adultos, idosos, ONGs, todos fazemos parte estamos sujeitos à mesma situação. Para isso, é necessário, inicialmente, que todos estejam preparados e engajados para enfrentar essas mudanças climáticas. Depois, realizamos uma avaliação para, de fato, entender os locais que são mais impactados, quais as pessoas que são mais suscetíveis, e se, de fato, aquele perigo ele tem alta probabilidade ou não de nos impactar. Após a identificação, nós vemos quais as ações que nós já temos como uma capacidade adaptativa e avaliamos, através de um custo-benefício, se aquelas ações, de fato, podem ser implementadas, se elas surtirão efeitos no combate às mudanças climáticas. E aí sim nós implementamos. Mas não basta eu simplesmente implementar a ação. Eu preciso monitorá-la. Ou seja, com o tempo, eu preciso identificar se teve alguma mudança naquele cenário. E se não teve, qual a ação que eu preciso fazer para que eu obtenha o resultado que eu desejo. E todo esse processo baseado numa comunicação e transparência, sinergia entre todos os entes. Como disposições finais, as mudanças são globais, porém os impactos são locais.
E cada local é diferente. Para isso, uma variável fundamental é compreender a população que está exposta. Qual a vulnerabilidade que ela tem? E se eu já tenho algum mecanismo de resiliência, adaptação ou mitigação. Quando nós falamos de mudanças climáticas, o foco deve ser na redução da sensibilidade e aumento da capacidade adaptativa. Ou seja, eu preciso que essa população, que a princípio seria mais impactada, que está em área de risco, ela não seja tão impactada. Então, como eu reduzo a sensibilidade daquelas pessoas e como eu aumento a capacidade do ambiente, das pessoas, do poder público, poder privado, de se adaptar a todas essas mudanças que nós enfrentamos. Partimos do princípio, com a identificação de todas as áreas de risco, porque são elas que são mais impactadas e são medidas prioritárias para a redução da vulnerabilidade. Só que tudo isso é fundamental que tenha uma sinergia entre os setores: público, privado, ONG, sociedade. A ação parte de cada um de nós. Eu agradeço pela atenção. Aqui eu deixo o meu e-mail para vocês. Qualquer coisa vocês podem me contatar e eu permaneço à disposição. Muito obrigado. Doutor Guilherme, me chamo Alexandre, tenho 44 anos, sou de Carapicuíba e formado em logística pela FATEC, Centro Paula Souza. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Deixa eu perguntar assim, nos anos, acho que anos 80, entre anos 80 e 90, houve na globalização dos países, na formação dos blocos econômicos ao redor do globo, Mercosul aqui no Brasil, União Europeia lá na Europa, tigres asiáticos lá na Ásia. Tá? O que aconteceu? A Venezuela era, e ainda é, parte integrante de um bloco de exploração de petróleo chamado OPEP. A Arábia Saudita fazia parte, Rússia fazia parte, e outros países na exploração de petróleo, que eu não vou lembrar todos. E a Venezuela é uma delas, como um dos maiores produtores e exploradores de petróleo da Terra. A Venezuela, que é nosso vizinho aqui. O Brasil produz petróleo, mas não fazia parte da OPEP. Eu não sei se faz hoje. Estamos falando de anos 80, 90. O que aconteceu? O governo da Venezuela, eles conseguiram construir oleodutos. Eu estou falando porque isso é um tema ambiental também, né? Sim. Oleodutos, que são canos gigantes. Aqui em Barueri tem, da Petrobras Transpetro. Mas lá da Venezuela, para o sul, acho que é o meio dos Estados Unidos, uma região lá que neva muito, faz muito frio. Por quê? Porque como emigrou muito venezuelano para lá, a intenção deles era abastecer com calafetação. A gente não tem muita calafetação aqui em São Paulo, mas no Rio Grande do Sul deve ter. Que é um lugar que faz muito frio, é tipo uma lareira embutida, mas sem risco de pegar fogo. E aí é abastecido com gás. Uhum. E aí eles conseguiram suprir de forma a custo mínimo na época. A Venezuela supriu 500 mil de famílias, entre não só venezuelano, mas até americano também. O senhor já ouviu dizer se existe esses projetos aqui que pode também fazer uma integração com esses países, nossos países latino-americanos, para regiões que faz muito frio, por exemplo, aqui nesse sentido, tomando esse projeto da Venezuela, que deu certo, integração com os Estados Unidos, fazer aqui na região também, até mesmo com a Venezuela,
ou porque inclusive tem parceria com a PDVSA, que é a Petrobras deles lá, ou algo parecido aqui no sul do Brasil, em regiões que fazem frio, porque aí para suprir, por exemplo, de calor, regiões aqui de centro de acolhida de moradores de rua em região que faz muito frio. Ele está lá, cobertor, mas às vezes está passando frio dentro do albergue. E se você tiver, porque uma calafetação dentro, com um projeto venezuelano, pode ser venezuelano, boliviano, o interessante é você abastecer, dar calor, né? E a gente não está falando só de calor humano, mas industrial, a quem está passando frio e de repente, porque a gente está num mês de baixas temperaturas. O Brasil é um país tropical que faz calor, né? Mas também às vezes a gente tem a sazonalidade da região do inverno aqui. Me desculpa se eu me estendi um pouco mais, eu agradeço. Imagina, eu agradeço pela pergunta. De fato, as baixas temperaturas são eventos que podem acontecer, tá? Então, como eu mencionei para vocês no início da apresentação, locais que, no geral, podem ter a sua temperatura aumentada, mas em outros também sofrem com uma redução. Nesse caso da Venezuela, eu penso muito na avaliação de custo-benefício. Porque, pelo que eu entendi da sua fala, eles construíram dutos para levar o óleo até os Estados Unidos e de lá fazer o aquecimento. Tá? Agora, da Venezuela, que seria mais na região do sul do Brasil, a distância para construir esses oleodutos e a quantidade de pessoas que necessitam desse sistema de calefação para aquecimento. Então, acho que passa mais por uma avaliação do custo-benefício. Porque eu imagino que seja despendido grande valor econômico para construir tudo isso. E além de abastecer essa população. Tá? Então, assim, não dá para te falar exatamente se pode ser feito agora ou não. Precisaria entender melhor esse projeto e fazer essa avaliação de fato para ver se compensa você fazer isso. Tá? Mas, pensando assim, no histórico que nós temos, de aumento, que a tendência seria de um aumento da temperatura, aumento de episódios de ondas de calor, eu não sei se justifica fazer toda essa infraestrutura, toda essa construção, para aquecimento apenas de uma pequena parcela. Não sei se respondi, mas parte primeiro do princípio de fazer uma avaliação do custo-benefício e de entender de fato esse panorama que a princípio seria de um aumento de temperatura. Claro que nós temos episódios de ondas de frio, mas o cenário aponta mais para ondas de calor. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Daniele, assessora parlamentar aqui na Câmara. A minha dúvida na sua opinião, um possível projeto de lei que obrigasse as construtoras, além do prédio, trazer com eles jardins verticais, áreas verdes verticais, poderia trazer melhoria na qualidade do ar? Principalmente loteamentos e grandes empreendimentos, eu acho que é uma coisa válida. Então, por exemplo, que as construtoras já tenham painéis fotovoltaicos, utilização de água de chuva, jardins. Eu acho que são contribuições sustentáveis que auxiliam, pelo menos nessa adaptação às mudanças climáticas, sim. Você acha que seria possível indicar um projeto de lei com essa obrigatoriedade? Eu acho que é possível, porque, pelo menos no planejamento, a gente tem aquela questão do parcelamento do solo, que em alguns loteamentos já dão alguns regramentos, né? Pelo menos que eu me lembro aqui de Barueri, a lei já fala por exemplo, de pavimentos permeáveis, que o empreendimento, o loteamento tem que deixar uma parcela de áreas verdes, áreas permeáveis. Então, eu acho que é possível avançar e solicitar que novos empreendimentos tenham mais esse caráter de sustentabilidade.
Boa tarde, professor Guilherme. Meu nome é Graciete, eu sou chefe de gabinete do vereador Rafa Carvalho aqui na Câmara Municipal de Barueri. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela explanação dos assuntos e gostaria de fazer aqui uma observação sobre o que você disse da importância da sinergia entre os diferentes entes aqui do município. Eu sinto falta desse pessoal aqui presente para nós falarmos exatamente dos pontos que afetam mais a nossa cidade de Barueri. Nós constantemente vemos algumas situações em que nós nos reportamos a alguns órgãos e estes órgãos nos fazem nos reportarmos a outros órgãos e a gente precisa conversar melhor, como você mesmo ressaltou aqui. Gostaria de fazer também um comentário a respeito dos problemas que nós temos aqui com enchentes em alguns lugares e a importância de estarmos trabalhando com situações que hoje são algumas soluções em algumas cidades, em alguns lugares, como ecobueiros e ecobarreiras, em áreas que constantemente choveu, alaga. Né? Nós fizemos, inclusive, alguns documentos solicitando aos órgãos correspondentes que pudessem estudar esta possibilidade de implantação, né, deste sistema aqui dentro do nosso município. Você também disse a respeito do monitoramento das ações, e eu gosto a questão do plantio de árvores em locais públicos. Nós também, que trabalhamos diretamente com a comunidade, temos visto muitas reclamações de pessoas que dizem que árvores que não foram plantadas por elas em calçadas, árvores que danificam a calçada, né, as raízes sobressaem e também se entrelaçam entre os fios de energia elétrica. E quando nós consultamos os órgãos correspondentes, às vezes nós ouvimos respostas como: não temos pessoal suficiente para atender a este pedido, ou nessa situação você deve se reportar a um outro órgão, e aí nós ficamos caminhando de um lado para outro, tentando fazer a ponte entre o munícipe e os órgãos responsáveis, e enfrentamos uma grande dificuldade. Eu gostaria de trazer à baila esse assunto para que nós pudéssemos refletir melhor de que modo nós podemos melhorar esses pontos que são recorrentes na nossa cidade. Obrigada. Eu agradeço. E, de fato, a questão da sinergia entre os diferentes entes, e volto na questão, públicos, privados, ONGs e cada cidadão, é fundamental para que nós consigamos avançar nas questões, né? Seja de pedidos de munícipes, seja aqui na questão do enfrentamento às mudanças climáticas. Se os entes não conversarem entre si, não terem planos e políticas em conjunto, o maior reflexo dessas mudanças se reflete lá na ponta, que é cada pessoa ainda mais em vulnerabilidade, né? Então, eu concordo em relação à necessidade de sinergia entre os diferentes entes, inclusive entes municipais, estaduais e federais, não somente na escala municipal. Eu acho que isso é um problema que todos têm que enfrentar, e uma necessidade de comunicação também, transparência das informações, que todas as informações sejam claras e que todos tenham um objetivo em comum. Professor, boa tarde. Meu nome é Aguinaldo, trabalho aqui na casa, setor de cinegrafia. E a minha pergunta a respeito de tudo que eu ia falar é o seguinte: a gente sabe que o ser humano ele interfere muito no meio local, né? Eu acredito em mudança local. E realmente as pessoas acabam com onde elas moram. Eu acho que somos o único animal que consegue destruir o espaço que mora.
Falando nessas enchentes que ocorrem pela cidade, aqui falando de Barueri, a gente sabe que é bem difícil, porque toda a água ela vai convergir pelo caminho que ela sempre passou. E, geralmente, as pessoas constroem nas margens desses rios, desses córregos, ou a gente também tem um problema de tamponamento, né, que querendo ou não, vai assoreando por baixo, que não tem como limpar isso e dê problema. Existe algum plano ou seria o mais fácil essa remoção da pessoa dessas áreas de risco? Porque a gente sabe que o rio, uma hora, ele vai transbordar mesmo, seja ele tamponado ou não, né? E as pessoas, justamente aquelas de menor renda, que procuram, a gente vê as áreas livres, geralmente elas estão localizadas nesses setores. Existe algum planejamento para isso? Seria mais fácil removê-las, ou qual trabalho seria o melhor nessa situação? Bom, eu desconheço a presença de algum plano a respeito da remoção das pessoas. Tá? Eu sei que tem órgãos municipais que trabalham diretamente na gestão do risco. E, em relação à solução, depende do caso. Então, assim, tem áreas que apresentam extrema exposição, extrema vulnerabilidade, então que, de fato, a pessoa precisaria ser removida, porque a pessoa está colocando a própria vida em risco. Então, nesses casos, sim. Então, por exemplo, áreas muito inclinadas, que as casas já apresentam rachaduras, aí o técnico vai até o local e verifica e constata o risco e, de fato, comprova que é necessário a remoção. Tá? Mas depende de cada caso. Então, por exemplo, no caso de inundações, tem que ver o quão próximo essa pessoa está ali do local, qual a frequência de transbordamento dos rios, porque tudo é que eu comentei em relação à probabilidade. Quão provável é daquele rio transbordar? Com qual frequência, com qual duração, com qual intensidade? Então, inclusive fazer projeções relacionadas a essa mancha, que a gente chama de mancha de inundação. Ou seja, chovendo alguns milímetros, o rio pode transbordar e essa mancha de inundação, transbordamento, atingiria até qual casa? A gente fez um estudo ali no Jardim Mutinga, através do evento do Euroclima. O Euroclima é um projeto que partiu do CIOeste, do consórcio metropolitano, consórcio aqui da região oeste, né? E, através desse evento, foi realizada uma série de projeções relacionadas ao transbordamento de córregos e, dependendo da intensidade desse córrego, até onde essa mancha de inundação atingiria. Então, claro, as pessoas que estariam mais próximas e com um evento mais suscetível em eventos com baixa intensidade, que mesmo assim seriam impactadas, essas sim deveriam ser propostas medidas mais de remoção. Agora, outras, que a mancha de inundação precisaria chover muito para atingir, aí a gente já tenta ver com outros olhos. Além disso, a gente pode começar a propor outras medidas para essa mancha de inundação não avançar tanto. Então, a recomposição das margens, implementação de pavimentos permeáveis para minimizar a intensidade a velocidade com que essa água chegue no rio. Então, tudo isso diminui um pouco a inundação presente no local. Tá? Mas isso depende, em relação às áreas de risco, depende de cada caso, depende de uma avaliação individual, tá? E da avaliação das próprias projeções. Boa tarde, meu nome é Leandro, sou servidor aqui da Câmara. Gostaria de saber a sua opinião em relação à fiscalização. Hoje nós falamos muito em fiscalização. Porém, eu gostaria de saber se não seria também viável um incentivo a pessoas físicas e jurídicas que preservam o meio ambiente com ações simples, né? Tanto das pessoas individualmente quanto das empresas, para melhorar a preservação ambiental.
De fato, cada ação parte da pessoa. Aqui em Barueri nós temos a lei do IPTU verde, que justamente proporcionaria esses benefícios caso a pessoa adote padrões mais sustentáveis. Tá? E em relação à fiscalização, uma parte da fiscalização, por exemplo, aqui dos casos de mudanças climáticas, são relacionadas às queimadas. Então, é mediante sempre a denúncia. Porém, muitas vezes, quando o fiscal chega no local, a queimada já acabou. Tá? E muitas vezes nem foi a própria pessoa que colocou fogo ali no local. Então, quando nós tratamos as fiscalizações de queimadas, muitas vezes é difícil identificar o autor. Essa questão do flagrante. Tá? Então, por isso, eu acho que eu parto do ponto anterior, de cada pessoa ter, de fato, essa consciência e essa educação de que é necessário a conservação do meio ambiente, aquele é um recurso natural, e por ser um recurso natural, todas as pessoas têm o direito e convivem com aquilo. Então, eu parto do princípio anterior ainda, relacionado à educação. Mas incentivo, sim. Já tem essa lei, como eu mencionei, do IPTU verde, justamente de padrões sustentáveis. Eu tenho uma pergunta. Estava fazendo uma pesquisa aqui sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 que eles traçam como metas ambiciosas e interconectadas para transformar o mundo até 2030. Professor, estava buscando aqui algo que falasse sobre o nosso assunto do meio ambiente. Eu só encontrei a parte da ação climática, mas diz que é tomar medidas urgentes. Mas o senhor falou na palestra sobre a questão da queima do diesel. O que a gente pode ver no mundo que está sendo feito para diminuir a queima do diesel? Porque a gente fala dos carros elétricos, fala da mudança de mentalidade, mas eu não vejo a indústria, de forma agressiva, atacar nesses espaços, nessa situação. O que a gente pode fazer para atacar verdadeiramente, a indústria pode fazer para ajudar nesse sentido? Obrigado. Bom, primeiro em relação às ODS, nós temos a ODS 13, que fala justamente do foco na ação climática, e nós temos também a ODS de vida terrestre. Ali também pode estar relacionado com as mudanças climáticas, justamente na conservação das florestas. Então, quando nós conservamos as florestas, nós mitigamos as emissões, certo? E relacionado às indústrias. Quando nós falamos dos combustíveis fósseis, é de fato um mercado muito atraente globalmente, né? Então, não é algo que a gente vai conseguir mudar e, honestamente, nem acho que esse seja o foco. Porque, quando nós tratamos de mudanças climáticas, nós falamos também de uma temática relacionada à justiça climática. O que isso significa? Se eu interromper 100% da produção de combustíveis fósseis, será que todas as pessoas, todos os países que ainda estão em desenvolvimento, como que eles conseguem continuar se desenvolvendo? Fazer, de fato, essa mudança brusca na chave. Então, pensar no fim dos combustíveis fósseis é algo, a princípio, nem eu... inimaginável. Acho que nem eu agora, no momento, concordo tanto com isso. Justamente porque tem pessoas que necessitam de desenvolvimento. E quando a gente fala por exemplo, de sustentabilidade, nós temos também o foco social e econômico. Então, simplesmente extinguir a produção de combustíveis fósseis para priorizar o tópico ambiental, isso também não é ser sustentável. Certo? Então, eu acredito que sejam mudanças graduais, combinações de matrizes energéticas e mudanças locais. Então, verificação da questão de áreas verdes, padrões construtivos sustentáveis, aumento de saneamento básico. Acho que são diversas ações em conjunto que podem, sim, levar a uma maior adaptação e resiliência, mas não em si o fim dos combustíveis fósseis.
Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu sou técnico de segurança do trabalho aqui da Câmara. Na verdade, é uma dúvida, até não sei se está muito dentro do assunto, tá? Eu notei diversas árvores numa área pública, na calçada que fica em torno da linha do trem, entre a estação Barueri e a estação Jardim Silveira. Essas árvores, eu não sei quem é responsável por elas. Seria a própria CPTM ou seria a nossa? Então, precisaria entender de quem é a responsabilidade daquela área, né? Fazer o levantamento, se é uma área pública, aí seria a responsabilidade da prefeitura. Se está na área ali da CPTM, então, propriedade particular, eles devem fazer a gestão. Certo, está na calçada. Está na calçada fora dos muros da CPTM. É uma linha de diversas árvores. Essas árvores, elas estão, em sua grande maioria, estranguladas pelo concreto, e muitas delas estão tombando para o lado da via. Tá. E sem contar que a poda delas é totalmente natural. Quem está fazendo a poda são as caçambas dos caminhões. Se você passa por lá, você vê o formato certinho de onde passa a caçamba do caminhão. Então, a minha dúvida é, se é responsabilidade do município, por que não está sendo feito alguma coisa? Né? Eu acho até antiecológico falar isso, mas a árvore, se ela está expondo a risco, deveria ser suprimida de uma vez ou cuidada. Tá? Porque a situação que está ali está levando a risco. Tá? É uma via de tráfego intenso, muitas vezes rápido, e a queda de um galho pode acarretar um acidente aí que pode levar à morte de várias pessoas. Pode causar um engarrafamento, pode atingir motociclistas, ciclistas, pedestres, enfim. É uma área que está em risco. Eu considero muito importante ter essas árvores, tá? Mas, para ter da maneira que está, é melhor não ter. Para levar risco à população, é melhor não ter. Então, eu sugiro que seja feita uma análise nesse local. Se for realmente inviável manter essas árvores como estão, suprimir e replantar árvores nativas, árvores que não levem risco à calçada, que não vá destruir, enfim, árvores apropriadas para o local. Tá. Obrigado. 2 pontos. Primeiro, em relação ao plantio de árvores, o município tem o plano de arborização viária, que justamente dá regramentos para quais as espécies e formas de plantio e manutenção adequadas. Tá? Em relação a essa área que o senhor está mencionando, precisaria fazer uma consulta junto ao Departamento de Biodiversidade, tá? Que eles são responsáveis pelas áreas verdes. Se for área pública, aí começam as tratativas. Se for área particular, o particular deve iniciar as tratativas. Além disso, se as árvores estão oferecendo risco, esse risco também deve ser atestado por algum técnico, que ele vê no local se precisa, de fato, de uma supressão e de poda, caso, de fato, ela esteja em condições de queda. Tá? Então, eu sugiro que faça essa consulta junto ao Departamento de Biodiversidade, de Áreas Verdes, para, de fato, esclarecer qual a área e que o técnico avalie diretamente o que pode ser feito. Tá? Se, de fato, precisa ser suprimido, podado, e se ela, de fato, está em uma área de risco. Boa tarde, sou o Pedro Paulo, daqui da Conservação da Câmara. Minha pergunta é a seguinte, sobre algumas lixeiras que tem em algumas ruas que são externas, só que assim, o modelo dessas lixeiras
elas acabam, assim, quando são recolhidos os lixos, deixam muitos resíduos e mau cheiro nas ruas. Tem alguma coisa assim que a respeito de colocar umas outras lixeiras assim que seja mais, como diria, assim, para melhorar esse aspecto? Porque esse tipo de lixeira que coloca, às vezes prejudica até um pouco como é que fala? O aspecto da cidade. Que eu vejo em várias ruas, assim, nas áreas periféricas, que deixam muito lixo e um fedor e um cheiro não muito agradável também. Você está falando em relação aos containers? Isso mesmo, containers. Isso. Então, porque em algumas ruas que tem muito e o pessoal reclama por causa do cheiro, mesmo que tinha que ser uma caçamba mais acessível, entendeu? Que ficasse fechada. Em relação aos containers, precisaria verificar qual o local que isso está acontecendo, qual a periodicidade de coleta e a manutenção, lavagem desse container. Tá? Mas ressalto que essa é uma atribuição da Secretaria de Serviços Municipais, que faz justamente a gestão dos resíduos sólidos no município. Então, aí peço que entre em contato para realizar essa averiguação com eles. Se fosse na periferia, acho que em quase todas as ruas que tem esse tipo de caçamba. Aí é bom contatar a SSM, a Serviços Municipais, que eles são responsáveis pela gestão. Tá? Então, relatar o que está acontecendo, talvez eles possam dar uma resposta para o senhor. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra. Eu sou Nelly, da Escola do Parlamento de Campinas. Estou fazendo uma visita técnica aqui na Escola do Parlamento de Barueri. Gostaria de ter a sua visão a respeito de ações como essa que estamos fazendo hoje aqui. Percebo que o público é bastante diverso. Nós temos aqui jovens, parlamentares, assessores parlamentares, servidores da casa, pessoas de outro município. Sabemos que trabalhar com educação nem sempre o resultado é tão imediato, mas nós falamos aqui em conscientização e educação é um processo que deve ser contínuo. Gostaria de saber a sua opinião como área técnica, qual o impacto que ações como essa pode colaborar para essa temática tão importante. Para mim é uma visão muito positiva. Agradeço a Glaucio novamente pelo convite, pela iniciativa que a Câmara Municipal tem em relação à Escola do Parlamento. E acho que o foco é justamente, a base é a educação. Então, todas as pessoas devem se conscientizar, devem ter o conhecimento necessário para aí sim que nós consigamos trabalhar juntos. E essa diversidade de jovens parlamentares, técnicos, é o que faz a diferença realmente. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida e que isso deve ser expandido, inclusive, para os outros municípios. Tá? Porque o conhecimento não deve ficar restrito para nós. Deve ser expandido para toda a população. Só umas palavrinhas finais. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Guilherme. Muito obrigada mesmo pela palestra excelente. Tantas reflexões que deixou aqui para a gente, né? Trabalhos para a gente pensar mais, né? Sobre educação ambiental, né? Muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente aqui de Barueri, todos que estão aqui, os alunos que estão aqui, ao secretário municipal Bidu, que veio, né, aqui mais cedo, participar também dessa atividade, agradecer aos servidores,
agradecer ao público externo que veio, de outras câmaras, né? Agradecer especialmente a Nelly. A Nelly, ela é coordenadora da Escola do Parlamento de Campinas, mas ela também é presidente da APEL, Associação Paulista das Escolas do Legislativo e Contas, e faz parte do conselho da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas. Então, também a gente está aprendendo muito com ela, para cada vez mais desenvolver um trabalho aqui para os servidores, um trabalho melhor aqui para os servidores, para a população de Barueri, o público externo. E eu peço muito a vocês também que divulguem aqui as nossas atividades, né? A gente sempre passa para vocês. Então, nos ajude a divulgar. Tanta gente que poderia estar aqui conseguindo, né, entender mais sobre o meio ambiente, outras atividades que a gente tem aqui. Então, eu conto com vocês também para que possam nos ajudar a divulgação das atividades. E eu vou tomar só um pouquinho do tempo de vocês. Vai ser lançado ali na tela um QR Code para vocês fazerem uma breve inscrição só para o certificado, para que a gente possa emitir o certificado. Muito obrigada mais uma vez a todos e aguardo vocês na próxima atividade que tivermos, tá? Muito obrigada.